Nesse vídeo eu vou falar sobre a utilização de itens de terceiros em jogos. Isso é muito importante porque é algo que está se popularizando bastante e tem algumas percepções bem complicadas sobre isso, então quero falar bastante coisa que vai ajudar quem está começando e também me posicionar bastante aqui num assunto que tem ganhado bastante importância. Quem entende pouco de criação de jogos tende a achar que criação de jogos ainda hoje é você criar absolutamente tudo do zero. E esse pensamento é muito longe da realidade do mercado atual. Mesmo empresas grandes utilizam itens que essas empresas mesmo utilizaram em outros jogos seus anteriores. Então, utilizam, além disso, itens comprados de outras empresas, utilizam motores gráficos que não são delas, utilizam tecnologias e até técnicas que não foram desenvolvidos por elas. Isso, grandes empresas. E aí, quando essas pessoas falam essas coisas, me parece, né, quando eles falam que são contra o uso de itens 3D, só usa item 3D, só usa asset para criar o jogo, não faz nada do zero, tal, não faz coisas do zero, você não tá fazendo nada, é uma cobrança do tipo, imagina que, né, assim, você é cozinheiro, pega lá o exemplo de um cozinheiro. O cozinheiro pega todos os ingredientes, faz uma comida muito saborosa. Aí chega alguém e pergunta, tá, mas você plantou essas verduras? Você colheu essas verduras? Você regou essas verduras ao longo dos meses na temporada? Tipo, o cozinheiro ele colocou tudo no tempo certo, temperou corretamente, cuidou ali para a reação química dos ingredientes acontecerem no tempo certo, serviu o prato com uma boa apresentação e o cara tá preocupado se ele plantou, né? Se ele deu vida a todos os ingredientes. Não faz sentido, tá se apegando na coisa errada. A mesma coisa com jogos. Se o cara usa itens 3D de terceiros, ou enfim, 2D também, e faz algo massa, por que as pessoas estão incomodadas com isso, sabe? Se ele não fez algo bom, ninguém vai jogar. Não vai ser legal, não vai surpreender. Se ele fizer algo legal e as pessoas vão gostar, e se surpreender e tal, beleza, é isso que importa, criar coisas que sejam legais. Vamos pegar o exemplo do cozinheiro. Se a comida não for boa, dane-se o trabalho que ele levou para plantar e fazer o prato. Dane-se, não importa. É claro que daí a gente pode pensar que é algo mais romântico, né? A pessoa cuidar de absolutamente todo o processo, mas como eu falei, não é uma obrigação, não existe essa obrigação. Não precisa plantar tudo para cozinhar, sabe? E não precisar plantar tudo para cozinhar permite que a gente possa desfrutar de uma variedade gigante de possibilidades de pratos, porque no tempo que a pessoa estaria plantando e cuidando ali dos mantimentos, ela pode só comprar os ingredientes e aprender a cozinhar. E a mesma coisa com jogos, nós podemos desfrutar de uma variedade gigantesca de jogos em diferentes estilos por causa dos assets. Se está saindo um jogo que não é bom, não é dificultando o acesso a esses itens que a gente vai ter jogos bons. Só vai ser mais difícil fazer jogo. Tem um item muito bom no mercado de jogos que se chama Ultra Dynamic Sky. Já fiz vídeo dele aqui no canal. Esse item não custa caro e é amplamente utilizado. Um tempo atrás daí surgiu uma polêmica envolvendo o jogo 171, que é o GTA brasileiro. E o GTA brasileiro, o jogo 171, utilizou esse item Ultra Dynamic Sky. E a polêmica envolveu várias coisas e tal, mas num primeiro momento surgiu uma polêmica porque os caras teriam utilizado itens de terceiros para criar o jogo e o jogo não teria ficado tão bom quanto um GTA. A denúncia foi feita por uma pessoa que até então era conhecida por desenvolver mods para GTA. A crítica foi massiva e de várias pessoas que não sabiam como a indústria funciona, inflamou uma galera que estava se sentindo muito lesada ali. E isso me fez lembrar da vez em que eu abri os arquivos de Atomic Heart e vi lá Ultra Dynamic Sky sendo utilizado, um jogo AAA, ou ao menos de altíssimo investimento, utilizando um item de terceiros. E eu pergunto, eles não tinham capacidade de criar do zero? A pergunta é, pra que criar do zero? Quando a galera tem contato com os segredos da indústria, em vez de aceitar a informação, eles lutam ali contra a verdade. E a verdade é simples, jogos utilizam itens prontos. Por exemplo, o que você acha? Sério, pergunta sincera. Você acha que os artistas de Resident Evil 4 eles saem criando absolutamente tudo do zero pro jogo? A gente está falando de uma empresa gigantesca que não é feita por uma equipe reduzida. A gente está falando de uma empresa grande, com vários e vários funcionários. Você acha que nessa empresa eles criam tudo do zero?
muitas das etapas são feitas por generalistas, né? É verdade, por aquelas pessoas que dominam um pouco de tudo. Mas a maioria das coisas não surgem do completo zero. Elas são feitas de forma que podem ser reutilizadas de forma direta e prática. Resident Evil, cara, reutiliza vários itens de jogos da franquia como um todo. Então, Resident Evil 8 vai utilizar coisas do 7, o 9 vai utilizar coisa do 8. E eles criam uma biblioteca para eles. E não só. Se a gente pegar o exemplo de Resident Evil utiliza itens da Quixel, que é uma empresa de fotogrametria da Epic Games. Olha que louco! O mais louco disso tudo é que essa percepção distorcida de como os jogos são criados faz com que a galera não valorize e não entenda como as coisas são. A Capcom, cara, paga pra Epic Games para usar esses itens escaneados na vida real. Paga para utilizar no jogo e compor cenário. Antes, há pouco tempo atrás, quem usava Unreal Engine tinha acesso a esses itens de graça. Não precisava pagar. E isso mudou agora. Agora é necessário pagar. A Unreal, ela mudou isso. Cara, bastava usar a Unreal que você tinha acesso a esses itens. E muita gente não via valor, não entendia o tamanho dessa oportunidade. Então, olha que incrível ver como é na indústria, e você não vê a Capcom falando disso, né? A gente utiliza itens, tá, pessoal? Porque não faz sentido. E aí, voltando às críticas ao GTA brasileiro, pouco tempo depois de o criador de mods ter destruído ali a reputação do jogo 171, mostrando os itens utilizados por eles, adivinha qual foi a ideia de jogo que ele teve? A ideia foi um jogo ao estilo GTA. Outra crítica feita ao jogo 171 na época teria sido a campanha de financiamento coletivo e o fato de não terem falado que comprariam assets prontos para usar no seu jogo. Mas daí eu pergunto, seria obrigação deles isso? Eu nunca vi jogo nenhum dando satisfação disso, assim. O importante mesmo, e aí a gente pode discutir se foi entregue o que foi prometido, é a entrega do produto. E o mais incrível é que os caras modelaram carros, uma cidade inteira, para entregar o jogo. E isso foi engolido ali pelo fato de que eles usaram itens. E aí uma denúncia feita por alguém que pouco depois... Então quem fez a denúncia lá, o criador de mods, pouco depois ele teve a ideia de lançar o seu próprio GTA, a mesma ideia do jogo 171 ali, muito, muito parecida, e usou a mesma estratégia de divulgação que foi utilizada pelo pessoal do jogo 171, que foi financiamento coletivo. Só que dessa vez o projeto não foi pra frente e ficou longe da meta desejada. Só que assim, disso tudo eu entendi uma coisa. Quem pensa assim dificilmente vai pensar diferente. E enquanto pode ser frustrante saber que é um pensamento torto, é legal a gente perceber que entendeu que ele existe e também entender por que existe. E é uma percepção comum e grande parte do público muito iniciante ou totalmente leigo vai encarar dessa forma, né? De que usar itens não é desenvolver. Porque para eles isso é ter um jogo pronto, né? Afinal, eles não fazem ideia da trabalheira que é todo o resto. Eles não têm ideia de todo o caminho a ser percorrido. Se eles veem um cenário pronto, eles acham, não falta mais nada. O que soa até engraçado para quem já sabe da quantidade de etapas que tem, né? E essa comparação de você criando o jogo sozinhos utilizando o item contra uma empresa bilionária com vários funcionários utilizando itens prontos e ninguém cobrando, tipo, olha que desproporcional, sabe? Então essa percepção ela existe e cabe a quem cria jogos e quem utiliza itens pegá-los, esses itens, né, e criar coisas interessantes, utilizar para montar cenários, para contar história, para divertir, porque no fim quem reclama não é a maioria. E se a gente pegar como exemplo aquele jogo lá, o Only Up, que foi massivamente jogado pela comunidade de streamers, né? A maioria absoluta das pessoas não falou sobre o uso excessivo de itens de terceiro. Ele ficou jogando e se divertindo. E foi, assim, um dos jogos que utilizou itens de forma mais aleatória e massiva, assim. Tudo quanto era canto era só item. Inclusive, há pessoas que dizem que esse jogo ele não tá mais na Steam por ter utilizado itens pirateados. E aí é bad, né? É complicado. Então, com isso também, fica aquela lição. Tenha uma boa ideia, use os itens de forma a ajudar a sua ideia e utilize itens comprados
de forma bem certinho, utilize de forma correta, tenha tudo anotado, mas também não precisa pirar com um negócio de licença, licença pessoal ou profissional, que eu vejo uma galera pirando nisso. Se você não fez mais de $100 mil nos últimos 12 meses, ninguém vai te encher o saco. Tá? Relaxa. Se você não tem uma baita grana e se você comprou o item, também ninguém vai atrás de você. Não faz sentido você ficar se preocupando se você já comprou e tem a licença ali pessoal e tal. A não ser que você realmente seja uma pessoa que tem uma empresa grande, bastante grana, uma equipe e tudo mais, aí você pode se incomodar. Mas se não, tá tudo muito tranquilo. Só compra, utiliza certinho. Mas como falei, não adianta ir contra esse tipo de pensamento. É entender e usar da forma a driblar isso. Se for usar itens, tente pegá-los para compor o cenário em vez de pegar o cenário inteiro e pronto e tal. O que também você pode fazer se casar com a sua ideia, mas tenha uma ideia original e tente usar os itens para mostrar ali da melhor forma possível essa sua ideia. E não tem nada de errado também em fazer coisas do zero. Se você achar que é importante para dar vida do jeito que você quer, o que você quer, tá tudo bem. O uso de assets veio para ficar aí e quem for inteligente para utilizar de forma para acelerar os projetos, cara, vai se dar muito bem, seja para animação 3D, para jogos, para arquitetura, para tudo. Então, use sim e use vários, quantos você precisar, tá? E te ajuda a acelerar o desenvolvimento e te ajuda a entender como são feitos para que você possa criar os seus próprios itens. Então, se o seu foco não é modelar, por exemplo, ter um cenário com itens prontos vai te colocar muito na frente para conseguir atingir seu objetivo. Você quer contar uma história com motion capture? Cara, você vai modelar tudo. Não vai, não precisa. No mais, vá atrás de entender como as coisas são criadas para iluminar sua visão nos assuntos, né? E aí tentar fugir dessa primeira impressão, porque se ela ficar, se essa primeira impressão permanecer, você vai ter o mesmo discurso raso de quem não entende nada do assunto. Então, presta atenção nisso. Inclusive, nesse momento tá rolando uma super promoção que tá aí nos últimos dias de um pack gigantesco, um bundle da Leartes Studios. Sério, cara, são packs ali de 200, 300, $100, tudo combinadinho, que é dar uma pancada, que eu tenho um cupom de desconto aqui na descrição que você pode pegar e é seu para sempre, que é da Leartes Studios, que é um estúdio, cara, muito incrível de 3D e tá na página oficial deles do Gumroad, que é um site com pagamento facilitado, é bem tranquilo, tá por tempo limitado, eu vou deixar os cupons aqui na descrição, caso você queira pegar, porque é realmente tem muito pack bom ali, de repente serve para você, então fica aí essa dica. Muito obrigado por ter assistido até o final, pessoal, a gente se vê numa próxima. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!